Brahmania Devaya. Sejam todos bem-vindos. Rahul, Dix. Então vamos a Srimad Bhagavatam. Então, o tema é o devoto que estabelece essa associação com todos, o devoto que estabelece essa associação com devotos puros, desenvolve a consciência de Krishna para prestar serviço ao Senhor. E situando-se na posição transcendental do serviço devocional, ele se torna gradualmente perfeito. Então, a associação é onde tudo acontece na vida espiritual. Sem a boa associação, a vida espiritual não acontece. Então, vamos lá. Então vamos cantar, né? Quem Hare Krishna canta, seus males espanta. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Narayana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja
Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyacha Deshatari Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Pasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Pasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Pasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Ora Premanandi Haribo Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayanarishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a que não congelou, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, se congelou. Só posso esperar, aguardar, né, que o sistema possa fluir novamente. Não posso fazer nada. Isso é uma coisa que está fora do alcance de qualquer um. Né? Esse talento congelou, né? São coisas que a gente não pode fazer nada, né? Além do nosso... São coisas transcendentais à nossa capacidade. Então, Krishna Swadamopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalonastadrisham Mesha Puranarkodhunoditaha. Então, o Srimad Bhagavatam é brilhante como um sol e surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da Kali Yuga, a densa escuridão da ignorância, da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasayas Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Já descongelou aí, mestre? Descongelou aí a tela? Alguém pode dar um retorno? Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Bhagavata Purana, este Bhagavata Purana, compilado pelo sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas, de todas as entidades vivas. Voltou ao normal. Tá vendo? Não fiz nada. Não tem como fazer. O sistema ele é transcendental, né, a nós. Não tem como fazer nada, tem que esperar, aguardar. Talento, sistema, congelou. Não fazer nada, tem que aguardar tolerantemente, né? Matras passas tu kautenhar. E ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Né? Titikshava Karunika e assim por diante, né? Fazer o quê? Internet, a gente fica à mercê, né, do sistema. Então vamos lá. Já cantamos, fizemos o nosso mini Kirtana. Cadê o Sanatana Dharma? Sanatana Dharma que gosta do mini Kirtana.
Então vamos nessa. Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, o verdadeiro meio de conquista. É o verdadeiro meio de conquista, né? Tá aí, ó. A informação, né? A gente recebe, olha quantas pessoas estão recebendo que o Srimad Bhagavatam é o verdadeiro meio de conquista. Mas as pessoas querem alcançar conquistas através de esforços materiais. Não entendeu? Não entendeu? As pessoas inteligentes imediatamente entendem, percebem, né? Compreendem. Ah, o Srimad Bhagavatam é o verdadeiro meio de conquista. Né? Então isso aqui assim, nós estamos lidando com a verdade absoluta. Né? Não é ficção, nem mitologia. Nós estamos lidando com a verdade absoluta, né? Com tátua. Conhecimento da realidade, não que remove a ilusão. É o conhecimento que remove a ilusão, é a verdade que nos liberta. Então, você está dizendo que o Srimad Bhagavatam é o verdadeiro meio de conquista, uma pessoa inteligente, vai fazer bom uso disso. O problema é que nós estamos em Kali Yuga, né? Todo mundo se acha muito inteligente, mas tá com nada. Vamos lá. Srimad Bhagavatam. É o capítulo 25. As glórias do serviço devocional. Capítulo 25 e o verso é 25. Satam prasangam mamavirya samvido. Ah, tá. Eu conheço esse verso. É um verso muito bonito. Satam prasangam mamavirya samvido. Inclusive, eu vou decorar esse verso. Bhavanti Rikarna Rasayana Katha. Esse verso foi dado agora no Bhakti Vaibhava, no curso. Tadjo Shana Dashwapa Varga Vartmani Shradharati Bhakti Anukramishati. Satam Prasangam Mama Virya Samvido Bhavanti Rikarnarasayanat Katha Tadjosana Dashwa Apavarga Vartmani Shradharati Bhakti Anukramishati. Satã. Não é Satã, Satanás não. Satã é santo, devoto. Satã, devotos puros. Sânscrito, né? A palavra Satã foi mal manipulada, porque o sânscrito é o idioma raiz, e no idioma raiz, né, o termo Satã, né, etimologicamente é devoto puro, é santo, pacífico, tudo isso, Satã. Prasanga, através da companhia, mama, minhas, virya, maravilhosas atividades. Samvida, pela discussão sobre bhavanti, tornam-se rit, ao coração, karna, ao ouvido, rasayana, agradável, rasayana, agradável, kataha, as histórias, tat, desta, josanat, pelo cultivo, acho, rapidamente, apavarga, da liberação, vardmani, no caminho, shraddha, fé firme, rati, atração, bhakti, devoção, anukramishati, seguirão um após outro.
Tradução. Congelou e voltou agora há pouco. Rundarang Devidas. Jai Mataji. Eu tenho observado que, ultimamente, né, a internet ela tem ficado muito instável. Eu estava na Vivo, estava extremamente instável. E aí eu fiz a portabilidade para, claro, ainda tem uma certa instabilidade. Menos que da Vivo, mas ainda tem. Né? Então, o sistema ele não está comportando muito, não. Né? Eles vão ter que criar aí uma estrutura que a coisa já está começando a ficar pesado, né? Devido à demanda, né? de usuários. Né? Eu tenho observado isso. Não era assim, não. Era muito mais estável. Muito, muito, muito mais. E agora tem ficado bastante instável. Uma pena, né? Significado por sua divina graça, Shila Prabhupada. Parece que no Instagram tá firme aí, né? Tá firme aí a transmissão no Instagram? Alguém pode dar um retorno? Brahmania Devaya? Descreve-se aqui o processo de avançar em consciência de Krishna e em serviço devocional. Então, olha, vou ler de novo. Já, esse primeiro já é muito interessante. Descreve-se aqui o processo de avançar em consciência de Krishna e em serviço devocional. Então, o verso, o shloka, né, está descrevendo o processo de avançar em consciência de Krishna e no serviço devocional. O primeiro passo é buscar a companhia de pessoas que sejam conscientes de Krishna e que se ocupem em serviço devocional. Então isso é muito prático, né? As pessoas, elas normalmente elas se agrupam porque elas compartilham, né, das mesmas ideias, dos mesmos hábitos, das mesmas práticas, dos mesmos objetivos, dos mesmos cultivos. Né? Então nós temos, né, associações diversas, pessoas que se agrupam. Né? Então nós temos associação de advogados, associação de médicos, aí nós temos subgrupos, né? Associação de endocrinologistas, oftalmologistas e assim por diante, né? Reumatologistas, cirurgiões plásticos. Nós temos, né, associação de engenheiros, né? Então, temos a associação de yogis. Então, nós temos também a associação de devotos. São pessoas que compartilham, né, as mesmas ideias, os mesmos hábitos, né, costumes, estilo de vida, objetivo. Então, eles se fortalecem, né, porque sempre vai ter devotos muito avançados, mais ou menos avançados e devotos pouco avançados. Né? Mas todos estão avançando porque estão associados. Sem tal companhia, ninguém pode avançar. Então, sem a associação de devotos, é praticamente impossível o avanço espiritual. Até porque
o mundo espiritual, que é o nosso reino de origem, nosso, né, habitat original, só tem devotos. Então, quem não gosta, ou quem não quer, ou quem não se associa com devotos, não pode voltar para o seu habitat original, porque só tem devotos. Então, né, a terapia já começa aqui. Já que nós perdemos, tá? Já que nós perdemos essa prática, esse hábito, tá? Essa natureza de se associar com devotos, perdemos isso. Tá? Então, hoje nós nos associamos com não devotos devido, né, ao nosso condicionamento material. Nós não somos esse corpo material. Logo, somos almas, né? Se não somos o corpo, se somos almas, não somos humanos. Se eu falo de cara, não somos humanos, né? Já, né, as pessoas ficam perturbadas, né? Ficam irritadas. Mas se eu começo, nós não somos o corpo material, não somos matéria. Nós somos espíritos, somos almas espirituais. Se não somos o corpo material, que é perecível, temporário, tem começo e tem fim. Se nós somos almas espirituais, a alma não tem começo nem fim. Ela é de natureza espiritual. Logo, ela é imperecível. Então não somos humanos. Aí não há perturbação, não há agitação, não há conflitos. Né? Porque houve um encadeamento de raciocínio lógico, claro, objetivo, né? Irrefutável. Irrefutável. Só um insano força uma barra. Né? O corpo está se desfazendo. O corpo tem começo e fim. Tudo que é material tem começo, meio e fim. Né? E a matéria, ela é mutável. Nosso corpo, ele é material. Então ele é mutável. Você não pode ser algo que está mudando de natureza, logo de identidade, assim, constantemente, né? Como o Heráclito, né? Famoso pensador grego, né? Famosa frase dele, né? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Tá? Então existe também uma expressão Vaishnava. Ninguém respira duas vezes no mesmo corpo. E algo que está em constante mudança, né, não tem uma identidade real. Porque identidade real é identidade fixa. Se não é fixo, não é real. Então não somos o corpo material. Então não somos humanos. Não tem nada de estranho, né? De irracional, de incoerente. Está tudo dentro do fluxo, do curso natural. Tá? Tudo dentro de um trabalho de expansão da consciência. Não somos humanos, somos almas espirituais. Então isso abre as portas da percepção, da consciência, da percepção, do espírito, que a matéria trava. Então vamos lá, seguindo. Agora, tudo isso é possível, toda essa compreensão, toda essa sabedoria só é possível com a associação com os devotos.
É preciso abandonar a companhia de pessoas materialistas. Porque o materialismo ele degrada. O materialismo ele é compulsivo. A propaganda materialista, né, que assim motiva, né, os indivíduos, o cidadão, a cidadã a seguir em frente, é uma propaganda compulsiva, lasciva, né, criando desejos de consumo onde não existem em nós, mas devido, né, uma propaganda contínua, mântrica, né? Consuma isso, consuma isso, consuma isso, consuma, você vai ser feliz. Consuma isso que você vai ser feliz. Consuma isso que você vai ser feliz. Consuma isso que você vai ser feliz. A pessoa ela acaba adotando aquele desejo de consumo, né? É assim, é uma manipulação, né? Então isso é associação materialista. E aí você começa a consumir, 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 daqui a pouco você está de saco cheio daquilo, você não quer mais aquilo, vai querer outra coisa. Boga Tiaga, né? Desfrute, renúncia, desfrute, renúncia. Por quê? Chapala açúcar, porque a felicidade material é instável. Então é preciso abandonar a companhia de pessoas materialistas e buscar a companhia de devotos. Porque sem a companhia de devotos, ninguém pode entender as atividades do Senhor Supremo. Deus continua inacessível. Mas na companhia dos devotos, né, ocorre o quê? Matita madgata prana bodhayanta parasparam tathayantascha manityam tukshanti cha ramanti cha tukshanti cha ramanti cha. Prazer, bem-aventurança. A companhia dos devotos, né? Os devotos estão sempre assim meditando em Cristo, né? Os devotos puros. Devoto puro é o quê? É aquele devoto que tem como objetivo Krishna, o amor por Krishna. Esse é devoto puro, né? O objetivo dele não é material, é espiritual, é o amor por Deus, é o avanço espiritual, é compreender Deus e os seus devotos. Isso é devoto puro. Quem pensa assim, quem está se esforçando para compreender Deus, compreender os devotos, compreender, né, o reino de Deus, né, suas atividades, a natureza de Deus, o poder de Deus, né, e seus devotos, que são incríveis, são pessoas, são personalidades, né, santas, iluminadas, dóceis, caridosas, misericordiosas, tolerantes, né? Então, a gente também busca compreender esses devotos que nos inspiram. Isso é serviço devocional puro. Então, isso é ser devoto puro. Ele não está buscando realização material. Eu não estou buscando realização material, porque eu sei que é uma frustração. Eu já entendi. Então eu estou buscando realização espiritual. E isso é puro. Isso é propósito puro. Né? Então, embora eu ainda tenha muitos anartas, mas eu não me acomodo. Né? Eu estou sempre removendo esses anartas, porque meu foco é realização espiritual, é Prema Bhakti, serviço devocional puro, amor por Krishna. Tá? Então eu busco sempre a companhia de devotos que estão me inspirando. Esse domingo eu assisti a palestra do Gora Hari e da Varshana, do Chaitanya Charitamrita. Caramba, já ouvi 3 vezes.
e vou ouvir mais. Sabe? Assim, mexeu comigo. Mexeu. Me inspirou. Então, entendeu? São esses devotos que eu estou me associando. Né? Então, esse verso que eu acabei de citar, Matita Margata Prana, né? Que é o verso 10, ou melhor, capítulo 10, verso 9 da Bhagavad Gita, Krishna fala que meus devotos puros vivem sempre em mim. Eles estão sempre, né? Eles vivem sempre em Krishna, pensando em Krishna, rendendo serviço devocional, né, a Krishna. Né? Suas vidas são sempre rendidas a mim. E eles, como é que é? Eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Olha aí. Esse é o resultado da associação com devotos. Que acaba o que? Os devotos, né, eles se iluminam entre si, conversando, Krishna Katha, né, conversando sobre tópicos relacionados a Krishna. E aí aí nós sentimos grande bem-aventurança, nós sentimos bem-aventurança. Pô, tá quente, peraí, eu tive que fechar aqui porque os cachorros de vez em quando eles alopram. Pô, o vento não tá vindo aqui. Agora sim, estava abafado. Então vamos continuar aqui, né? A leitura. Olha aí, tudo em torno da associação com os devotos. Estão vendo assim quantos elementos, né? Quantos ingredientes, né, se reúnem em torno da associação de devotos, o que se representa, o que significa. Né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, associação é algo assim poderoso. Tá? Se a gente andar com pessoas degradadas, nos tornamos degradados. Tá? Se você anda com alcoólatras, você se torna alcoólatra. Se você anda com pessoas sábias, você se torna sábio. Geralmente, as pessoas são persuadidas do aspecto impessoal da verdade absoluta, por não se associarem com devotos. Elas não podem entender que a verdade absoluta possa ser uma pessoa e ter atividades pessoais. Kali Yuga, nós estamos tão distante da realidade espiritual e de uma vida espiritual. Quando a gente fala que Deus é uma pessoa, as pessoas ficam assim, né, se sentem ofendidas de tanta ignorância que é Kali Yuga, né? Agora você vê, eu sou pessoa, e como pessoa, né, eu tenho o poder de ser visível, né, ao outro. E aí, sendo visível, a pessoa ela pode, né, traçar uma série de atributos. Ah, ele tem a tez dessa cor, ele tem uma estrutura, uma compleição corpórea, né, atlética,
Ele tem a capacidade de manipular o corpo dele com diferentes posturas, né? Ele toca instrumento. Então, quer dizer, por eu ser pessoa, né, existe uma cadeia de atributos ligado ao fato de eu ser visível, eu ter uma forma e ser uma pessoa, uma personalidade. Então eu sou uma pessoa, então eu tenho uma personalidade, né? E assim por diante. Eu toco determinados instrumentos, eu canto, né? Discurso. Né? Então, se Deus não é uma pessoa, aí começa. Então ele já não tem o poder de ser visível. Não tendo o poder de ser. Olha, já tiramos, né, a capacidade de Deus ser visível. E aí, se ele não pode ser visível, como ele pode ser atrativo? Como ele pode ser belo? Como você pode atribuir beleza àquilo que você não vê? Então, as pessoas se acham tão incríveis em Kali Yuga, mas, pô, as pessoas são, assim, bastante precárias, né? Não estão com o raciocínio correto, não. Você não pode, né, excluir personalidade de Deus. Isso é irracional. Isso é completamente antinatural. Né? Como que ele pode criar aquilo que ele não tem? Então, se existem personalidades, se existem formas, se existe estética, beleza, isso tudo existe na origem. Deus tem uma forma, Deus tem uma personalidade, logo ele tem uma estética, ele tem uma beleza, ele tem atrativos, ele se comunica, ele é belo, ele pode ser visto. Ele tem atributos ilimitados. Ninguém aqui é capaz de dizer o que Deus não tem. Isso é loucura. Isso é loucura. Você não sabe nem o que está acontecendo dentro do seu corpo. Fica doente, não é capaz de se curar. Cadê nosso poder? Aí quer tirar algum atributo de Deus. Quer dizer, loucura mesmo, né? Loucura. Né? É uma arrogância, sim. É uma arrogância insana, patológica, sabe? Querer, né, opinar na natureza de Deus, nas características de Deus. Para mim, Deus, eu acho que Deus, sabe, assim, as pessoas precisam admitir que elas estão, né, infectadas, que, né, assim, sabe, pensando que é o corpo material, nem conhece a sua verdadeira natureza, sabe, é muita loucura, né? É muita loucura, é muita doença. É impressionante, isso é Kali Yuga, né? Era do obscurantismo, era das trevas. Geralmente, as pessoas são persuadidas do aspecto impessoal da verdade absoluta. Por não se associarem com devotos, elas não podem entender que a verdade absoluta possa ser uma pessoa e ter atividades pessoais. Uma outra tendência de querer eliminar a personalidade na personalidade de Deus, né, é porque se Deus é uma pessoa, então ele tem uma autoridade. Olha aí, ó. Porque aqui ninguém quer seguir e respeitar a autoridade. É uma outra doença material. Né? Ninguém quer aceitar a autoridade, mas todo mundo quer ser autoridade. Todo mundo quer ser o amo, o Senhor. Tá? É a doença do ego, né? O arrancara. O arrancara, né? Ele é assim, asqueroso, cheio de, assim, manias, neuroses, psicoses, paranoias, recalques, né? Perversões,
Isso é o ego, né? O arrancar, o falso ego, né? E aí as pessoas não querem aceitar a autoridade. Então é uma outra, né, tendência de eliminar a personalidade na personalidade de Deus, porque se Deus é uma pessoa, então ele é a autoridade suprema. Ih, autoridade! Né? As pessoas querem anarquismo, querem baderna, carnaval, oba-oba, né? Degradação, uma vida insana, né? Sem disciplina, sem regras, regulações. Então Deus não é uma pessoa. Este é um assunto muito difícil de aceitar Deus como pessoa. E a menos que se tenha compreensão pessoal da verdade absoluta, não há significado para a devoção. Aí não tem, se Deus não é uma pessoa, então não tem serviço devocional, não tem devoção, né? Não tem amor. Você vai amar aquilo que você não vê. Né? Olha aí, ó, quantas coisas se perdem. Olha quanta riqueza, né, nós, assim, deliberadamente negamos por causa da nossa doença do arrancar, do falso ego. Não se pode oferecer serviço ou devoção a algo impessoal. Que tudo é um, nós somos Deus, aquela palhaçada toda, né? E que nós somos Deus. E agora nós temos que praticar yoga para despertar a consciência que somos Deus. Fala sério! Pô, isso é mó ignorância. Não, pô, como é que Deus vai praticar? Como é que Deus esquece de ser Deus, cara? Pelo amor de Deus! Caramba! Não, e o pior, né? Que a maior parte dos cursos de formação profissional de yoga, eles aceitam essa ideia. Eles passam essa ideia, né? E os inocentes que estão chegando acabam comprando essa ideia maluca, insana. Deus deixa de ser Deus e ele esquece que é Deus. Agora nós esquecemos que somos Deus. Mas tudo é um. Todos nós somos Deus. E a prática do yoga vai novamente despertar a consciência de que nós somos Deus. Aí as pessoas batem palma, né? Assim, batem palma por ridículo, né? O irracional, o insano, né? Que nada aqui nessa expressão que eu acabei de colocar, nós somos um, tudo é um, somos Deus, que Deus deixou de ser Deus, né? Nada assim faz sentido. Nada faz sentido com nada. E as pessoas aplaudem. Isso é Kali Yuga. Bem-vindo a Kali Yuga. Tem-se que prestar serviço a alguma pessoa. Os não devotos não podem apreciar a consciência de Krishna, lendo o Srimad Bhagavatam ou qualquer outra literatura védica em que se descrevam as atividades do Senhor. Porque eles não querem uma autoridade, eles querem ser autoridade. A autoridade que fica doente, que fica deprimido, né? Que fica angustiado, irado, né? Vingativo, guarda remorsos. Isso é Deus? Que Deus é esse? Né? E que autoridade é essa? Que não tem controle sobre si mesmo. Aí não quer, né, assim, prestar, não aceita a personalidade de Deus porque não quer se render a uma autoridade, a autoridade suprema. Aí também não vai se render ao mestre espiritual, né? Que é o representante de Deus, que é o representante da autoridade divina. Então os não devotos não podem apreciar a consciência de Krishna lendo o Srimad Bhagavatam ou qualquer outra literatura védica em que se descrevam as atividades do Senhor. Eles não apreciam. Eles pensam que essas atividades são historinhas da carochinha, de ficção e imaginação.
Porque a vida espiritual não lhes é explicada da maneira correta. Aí esse é um outro problema. Né? Ficar ouvindo aí qualquer, né, fanfarrão que se diz guru, que se diz sábio, né? Asceta, profeta, Messias e assim por diante. Né? E aí as pessoas são desencaminhadas. Né? E aí elas então elas não conseguem ter uma compreensão, um entendimento real da espiritualidade, pensa que é ficção, mitologia. Para entendermos as atividades pessoais do Senhor, precisamos buscar a companhia de devotos. Então, você tem dificuldade de entender a personalidade da personalidade suprema? É simples. É só você se associar com os devotos e ouvir os devotos. Aí você vai ter a compreensão correta de que Deus é uma pessoa. E em tal companhia, ao contemplarmos e tentarmos entender as atividades transcendentais do Senhor, abre-se-nos o caminho da liberação e nos libertamos. Ora, o poder da associação com devotos. Qual é o resultado? O resultado é, finalmente, né, nos libertamos assim, do campo de concentração da vida material, de trabalho forçado, né? E cheio de torturas, cheio de mazelas, intempéries. Basta se associar com os devotos. E alguém botou aqui capítulo 9, verso 13 e 14, diz: ó Arjuna, as grandes almas, sob a proteção da natureza divina, estão plenamente engajados em serviço devocional. Eles me adoram constantemente com mente firme, sabendo que eu, faltou, sou a origem de tudo. É isso. É isso aí, Brahmanya Devaya. Então é o capítulo 9, né? Verso 13 e 14. Contribuição aqui do Instagram, do meu aluno de curso de formação de yoga, né, que está recebendo, né, o conhecimento como ele é, não inventado por mim, mas o conhecimento que vem descendo dos mestres autorizados, os acharyas. O mosquito me mordeu aqui nas costas pela camisa, como é que pode, né? Que coisa. Adibáltica Klesha, misérias provocadas por outras entidades vivas. Isso é o mundo material, cheio de misérias. Vamos nos libertar. Então, tá. Aquele que tem fé firme na suprema personalidade de Deus torna-se fixo. E sua atração por se associar com o Senhor e os devotos aumenta. Aquele que tem fé firme na suprema personalidade de Deus, não é um Deus impessoal, na suprema personalidade de Deus, torna-se fixo. E sua atração por se associar com o Senhor e os devotos aumenta. É um processo progressivo. Associar-se com os devotos significa associar-se com o Senhor Supremo, com Deus. Porque Krishna mesmo, ele já deu essa orientação para a gente, né? Não se perder,
não ficar viajando, né, na veganese, né? Krishna já deu a orientação no Padma Purana. Aquele que pensa que é meu devoto, ele falando isso para Arjuna, aquele que pensa que é meu devoto, não é meu, não, aquele que se diz meu devoto, não é meu devoto. Aquele que é devoto do meu devoto, esse é meu verdadeiro devoto. O próprio Deus já deu a orientação de que, né, nós não seremos devotos de Deus. Mas se somos devotos do devoto de Deus, aí somos devotos de Deus. Associação, não tem como fugir. Associar-se com os devotos significa associar-se com o Senhor. O devoto que estabelece esta associação desenvolve a consciência para prestar serviço ao Senhor. E então, situando-se na posição transcendental do serviço devocional, ele se torna gradualmente perfeito. Gradualmente. Né? Então, não é que a pessoa ela fica a vida toda dela praticando serviço devocional, né, sem nenhum resultado, sem nenhum resultado tangível, sem nenhum avanço. Não, né? Ela está avançando. Durante a jornada, a prática, é um processo gradual. Ela está se tornando perfeita gradualmente. Não é que ela só se torna perfeita quando chega lá, não. Não, durante o caminho, né, ela já experimenta, né, ela já obtém resultados da perfeição, da vida perfeita. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Ridananda Goswami Chinamine Namaste Guru Rasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Vishta Siddhanta Nasime. Satam Prasangam Mama Virya Samvido Bhavantirikarna Rasayana Katha Tajosana Daswat Pavarga Vartmani Shraddha Rati Bhakti Anukramishati. Na companhia de devotos puros, a conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação e, em seguida, liberta-se, fixando sua atenção. Então, começam a verdadeira devoção e o serviço devocional. Esse pedaço aqui é muito interessante. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação e, em seguida, liberta-se, fixando sua atenção. Então, começam a verdadeira devoção e o serviço devocional. E aqui em cima também vale a pena repetir. Na companhia de devotos puros, olha lá, Matita Madgata Prana, né? Meus devotos puros, né? Os pensamentos de meus devotos puros vivem em mim. Aqui, na companhia de devotos puros,
a conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável. Então, Matita Madgata Prana, Prana, quer dizer, os pensamentos de meus devotos puros vivem em mim. Madgata Prana, suas vidas são plenamente rendidas a mim. Madgata Prana. Né? E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança. Aqui, tá aqui, ó. Né? Opa, peraí, tá caindo aqui ó, a energia, a Shakti tá caindo. Deixa eu conectar a energia elétrica. A central elétrica. Pronto, iluminou. Energia. Então, e eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, sempre iluminando uns aos outros. Por quê? Porque conversam sobre Krishna. É como está aqui, ó, na companhia de devotos puros, a conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Então, se a pessoa não sente que esses tópicos sobre Krishna são satisfatórios e agradáveis ao coração, é porque ela está, assim, num estado de condicionamento material muito grosseiro, né? Então tem muita rádias e tamas, assim, de forma muito densa, né? Então ela está muito distante da espiritualidade, ela está muito distante de sua essência e da essência, de sua essência como a alma espiritual, né? E da essência original, que é a Suprema Personalidade de Deus. Então ela não sente atração, ela sente aversão. Muito triste. Significa que é uma alma ainda muito doente, extremamente doente. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação. Então, quem já começou esse cultivo está avançando. Não é que a pessoa... Eu vi, né, assim, um palestrante de espiritualidade, né, metafísica, né, um professor falando sobre metafísica e falando sobre, sim, sobre Bhakti, sobre devoção a Deus, e que, né, que a pessoa, em geral, nós, em geral, né, somos materialistas, ele associou até o termo sânscrito, são prakritas, bhaktas, quer dizer, é um devoto, é um bhakta materialista, né? E que mesmo que ele receba o cordão sagrado de Brahmana, ele não é um Brahmana, né? Porque ele é um prakrita bhakta, ele é um bhakta materialista, né? Então ele assim é muito caído. Poxa, assim, um discurso completamente fatalista, né? Como é que fala? Depressivo, né? E que a pessoa não se sente inspirada, né? Pô, imagina a pessoa com todo o trabalho que ela faz, com todo o cultivo, né? Já assim, né? Anos, décadas, ele não é nada, ele não é nem um brahmana, ele é um prakrita bhakta, ele é um devoto materialista, ele é ofensivo. Porra! Anos recebendo, cantando Manta Gayatri, você não é um brahmana. Aí eu pergunto, onde é que fica o poder da Bhakti Yoga? Né?
como é que é? Moksha Laguta Kriti. Não, Moksha Laguta Kriti não. Keshagni. Que o serviço devocional, não, o serviço devocional puro, ele queima todas as inauspiciosidades. Né? Keshagni, ele queima todas as misérias. Significa que ele alivia o karma pesado da pessoa, é reduzido, que ele elimina as misérias. Não? Isso é o poder da Bhakti Yoga, poder dos santos nomes. Mesmo Mãe Devahuti, né? Arrobata, como é que é? Arrobata Togariam, Dihuá, Bhartate Nama Tubyam, Tepustapaste, Juhuvu, Sajnuraria, Brahmanuchurnamagrinam Tidyate. Primeira fase que eu dei uma escorregada aí, Arrobatato. Tem alguma coisa que está faltando. Ela fala que quão maravilhoso. Imagina, Devahuti, uma devota pura, é o Tamadikari, e ela está assim maravilhada, como que o poder dos santos nomes, mesmo aqueles que nasceram como comedores de cachorro, né? De famílias baixas, pessoas degradadas, mesmo essas pessoas, né? Ao cantar, ao pronunciar os santos nomes do Senhor, eles já assim avançaram, né? Já pode-se considerar que eles já leram todos os Vedas, já se banharam em todos os rios sagrados, já peregrinaram em todos os lugares de peregrinação, né? Já realizaram todas as cerimônias auspiciosas, reformatórias, né? E estão situados na mais elevada posição. Então, como é que, poxa, um professor, um palestrante, né, de Bhakti Yoga, Vaishnavismo, metafísica, aí vem com um discurso assim completamente, né, negativista, depressivo, né, assim, desestimulador, né? Você cultiva, você trabalha, você está praticando, você tem um sadhana de anos, você tem um cordão brahmin, você canta o Gayatri, você canta os santos nomes, você, né, abandonou os 4 vícios de Kali Yuga, os principais vícios de Kali Yuga, né? Então, e você não é nada. Eu falei, pô, brincadeira, hein? Caramba, que coisa, hein? E a pessoa tá ali fazendo uma live, né? Assim, falando essas coisas. Mas a realidade não é esta, né? A realidade é que o cantar, a Bhakti Yoga e os santos nomes do Senhor são tão poderosos, né? Que não importa a origem da pessoa, não importa, por mais degradada que a pessoa, é dito que não existe um pecado de tamanha magnitude que seja superior aos santos nomes, que os santos nomes não possa remover, dissolver isso e purificar a pessoa. Ninguém é capaz de cometer, né, um pecado tão grande que ao cantar os santos nomes, ela se purifica e se liberta. Quer dizer, né, os santos nomes e a Bhakti Yoga, tá, eles são mais poderosos. São mais poderosos. É o próprio Krishna. Tá? Krishna. A Bhakti Yoga, os santos nomes,
o conhecimento espiritual, o Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam, é o próprio Krishna. Como é que você está em contato com Krishna e você não tem nenhum resultado? Como é isso? Isso não existe. Não existe. É muito desestimulador, mas muito pelo contrário, aqui está dizendo aqui, ó. Então começam a verdadeira devoção. Não. Cadê? Onde é que eu li? Aqui. Na companhia de devotos puros, a conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente. Então, né, o avanço ele é gradual, não é que você não tem nenhuma realização, você não tem nenhum vigyana. Eu ouvi isso. Não, os devotos só têm gyana, não tem vigyana. Pelo amor de Deus, quem pode fazer essa afirmação? Os devotos só têm gyana, os devotos. Quem está falando? Nem Prabhupada, nem um devoto puro, né? Ele faz essa declaração porque ele sabe que todo mundo está avançando. Porque é o poder dos santos nomes. Ninguém tem o poder de não avançar se canta os santos nomes, se está prestando serviço devocional. Então o processo ele é gradual. Tá? E aí eu queria terminar, vamos lá, cadê? Quero ler um verso aqui. Shu Shrusho Shradhada Nasya Vasudeva Kataruti Syam Maha Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. Ó sábios 2 vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. E através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então, se você não está desenvolvendo afinidade por ouvir Krishna Katha, a mensagem de Krishna, a mensagem de Vasudeva, é porque você não está servindo devotos que estão livres de todos os vícios. Então, associação com devotos que estão livres de todos os vícios é o que realmente vai fazer você despertar esse desejo ardente de ouvir as mensagens de Vasudeva. Tudo bem? Então é isso que eu queria. Essas são as minhas considerações de hoje. Então nós temos aqui o mestre, nosso Shiksha Guru Parajama Prabhu, nossa queridíssima também Shiksha Guru Sundarangi Devidasi. Temos aqui nosso queridíssimo e assíduo Ojasui, me lembrou agora aqui, né, que Srila Bhaktisiddhanta, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, o Prabhupada era um jovenzinho, né? E algumas vezes ele tinha a oportunidade, toda vez que surgia essa oportunidade, né, ele agarrava com unhas e dentes para ouvir Srila Bhaktisiddhanta, né, o grande sadhu. Então, Bhaktisiddhanta percebeu e falou assim, em público, esse devoto, esse jovem, né, ele gosta muito de ouvir, ele sabe ouvir, e ele será um grande orador. Então, o Ojasui vai se tornar um grande orador. Srimad Bhagavatam, verdadeiro meio de conquista. Congelou e voltou agora há pouco. Ojasui. Até o crime tem associação. É verdade. Até os criminosos se associam entre eles, né?
Não existe vida sem associação. Né? Aquele que não se associa a ninguém é um zumbi, é um morto-vivo. Então até o crime tem associação, que é a formação de quadrilha. Luiz Rocha Goulart. Esse Luiz Rocha é o Lokatma. Hare Krishna Lokatma, reverências. Tiri Singh também é assíduo, né? Aí, firme e forte. Isso aí. Parabéns. Ô Jassuí, toda essa bagunça que vivemos e experimentamos já estava prevista nas Escrituras, pois a era de Kali é a era da discórdia. Diante disso, Maya Devi vai seguir essa regra de Shri Krishna para que nos seja mais difícil escolher livre-arbítrio em nos mantermos enredados Ih, rapaz, pulou. Peraí, pulou aí. Tem isso também? Pula assim. Nos mantemos enredados ou reconhecermos que somos servos. Ih, rapaz, até segurando aqui o negócio está pulando. Que somos servos eternos, energia dele, do energético. Somos Shakti, do Shaktiman. Krishna é o Shaktiman. Né? Ele é o energético, a fonte de todas as energias. Nós somos energia de Krishna. Por isso, temos que mostrar aos ignorantes que a ignorância não é uma bênção. Ao contrário, a ignorância é sofrimento. É sofrimento anestesiado. É uma loucura. Marcela Magalhães, adorar a energia de Krishna seria impersonalismo? Se nós adoramos a energia de Krishna porque é de Krishna, não é impersonalismo. Mas se adoramos a energia de Krishna sem reconhecermos Krishna, aí é impersonalismo. Tá? Uma vez que nós entendemos que Krishna é a suprema personalidade de Deus, aceitamos a autoridade de Krishna, nos devotamos a Krishna para despertarmos o nosso amor por Krishna, nós estamos adorando tudo aquilo que está relacionado a ele. Isso é natural. Não tem nada de estranho. Então, e tudo que existe é energia de Krishna. Então não é errado. Não tem como você adorar Krishna sem adorar a sua energia. Tudo bem? Então é isso. Aqui já vi que não tem assim perguntas. Instagram. Então nós temos Brahmania Devaya, Rahul, Dix, Raissa, Araruna, Lui Moraes, Elias Pereira, Ishavatara, seu servo, minhas reverências, Ishavatara, Orlando Araújo, é um massoterapeuta poderoso, profissional sério. Foi um aluno meu que se formou também no meu curso, também assim, aluno sério, dedicado, em que eu tenho em autoestima. Orlando Araújo. Epicamelo, Ricardo Lago, Dayanidhi, Chetan Sharma, Piscir Am, realmente, Brahmana Devaya, realmente a melhor forma de aprender é essa, a associação com os devotos puros.
pois estão sempre conectados com Krishna. Klesman Laércio. Hare Krishna. Jai, Shila Prabhupada. AK 83. Klesman Laércio. Eu que sou o pior dos devotos, vi os pés azuis de Krishna numa invocação coletiva dos santos nomes em Florianópolis. Então, que dizer de devotos imaculados? Né? Todos podem ter, né, experiências espirituais, experiências místicas. Isso está disponível. Né? Não é que Krishna, ele assim, expõe todo esse conhecimento, né? E na prática a gente não tem acesso a nenhuma experiência espiritual. Não é assim. Não é assim. É isso aí, galera. Né? Com esse contato, esse cultivo constante, é impossível, né? É impossível não acessarmos, né, a espiritualidade, a transcendência, termos uma experiência mística, espiritual, uma experiência divina. É impossível. Isso mostra que esse conhecimento é real, é científico, não é balela. É funcional, funciona. Quem consegue ficar décadas e décadas, né, sem cultivar os 4 princípios, os 4 grandes vícios de Kali Yuga, sem comer carne, peixe, ovos, galinha, sem se intoxicar, sem praticar sexo ilícito, sem jogos de azar, e cantar os santos nomes todos os dias. Quem consegue fazer isso sem ter nenhuma realização? Pelo amor de Deus! Mas, infelizmente, lamentavelmente, eu vi isso, um palestrante falando essas coisas. Triste. Krishna é o Pai de todos. Está no coração de todos. Krishna é igual ao seu nome. A japa é Krishna. Pelo conhecimento espiritual é Krishna. O conhecimento espiritual é Krishna. Então, Krishna é Krishna. Isso aí. AK-83, Haribol, Klesman Laércio. Krishna é mestre em se ocultar, mas seus devotos são peritos em encontrá-lo e expor Krishna, é isso mesmo, aos outros. Lógico, por isso, por isso ser sua vontade. Hare Krishna. Gostei disso. Krishna, ele é mestre em se ocultar, mas os devotos são peritos em encontrá-lo e expor Krishna. É isso aí. É isso mesmo. O nosso Shiksha Guru aqui, Prabhupada Vyama, fez aqui uma declaração. Ao adorarmos a Srimati Radharani, adoramos a Krishna. Através dela, que é Shakti de Krishna. Como é que se diz? Srimati Radharani, né? Sim, ela é a própria Bhakti, né? Bhakti Devi. É o serviço devocional, né? Assim, em um sentido, o mestre, o Guru, também representa Srimati Radharani, né? Porque ninguém vai a Krishna sem a permissão de Srimati Radharani, né? E sem a presença, sem a orientação, o abrigo do mestre espiritual, também ninguém vai a Srimati Radharani nem a Krishna, né? Então, num sentido, o Guru, né, ele tanto representa Balarama, o mestre espiritual original, quanto também representa Srimati Radharani, né?
devoção, a misericórdia, né? Porque é difícil ter Krishna. Né? Krishna não está disponível para todos, para qualquer um. Mas, né, Shrimati Radharani é muito misericordiosa. Né? E ela se manifesta através do mestre espiritual, que é muito misericordioso e que está nos disponibilizando Krishna. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Tem mais ninguém aqui não, né? Não. Tudo bem? Ao adorarmos... Não, tá, tudo bem, já li. Ok. Então, todas as glórias, Shila Prabhupada.